Bem-vindos a mais um painel da Advocados Summit, desta vez dedicado à prevenção da corrupção e aos desafios que as empresas enfrentam neste capítulo. Temos connosco Carolina Moraes, que é coordenadora de contencioso e diretora de Legal Compliance da TAP. Temos também Ana Brito Camacho, advogada da Cérvulo, e Cristina Minóia Pérez, Head of Compliance do grupo Jerónimo Martins. A Estratégia Nacional de Anticorrupção de 2020-2024 é concretizada pela prevenção da corrupção, pelo Regime Geral da Prevenção da Corrupção, assim é que é, e o Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações. Regimes que obrigam as empresas a tomar uma série de medidas para a prevenção da corrupção. Começaria já por si e perguntar-lhe estas necessidades, estas novas obrigações que as empresas enfrentam, foram fáceis de implementar ou teve algum tipo de dificuldades nesta implementação e nestas novas obrigatoriedades? Olha, no caso, bem, desde já, muito bom dia a todos e aqui às minhas colegas de painel e assim, Mónica. Ah, ah, Olha, com franqueza, para o grupo Jerónimo Martins, que é um grupo que sempre defendeu e preconizou uma cultura interna de responsabilidade corporativa e sempre se posicionou como um cidadão corporativo responsável, não houve propriamente nem desafios nem dificuldades de adaptação do nosso modelo de governo e do nosso programa de cumprimento normativo àquilo que resultou do Regime Geral de Prevenção de Corrupção. E desde já porque, ah, ah, considerando aquilo que tem vindo a ser o posicionamento do grupo, sempre tivemos uma atitude de total intolerância para com atos que se traduzissem em práticas de corrupção ou infrações conexas. E com base neste entendimento e neste posicionamento, o nosso modelo de governo, onde se inscreve o programa de cumprimento normativo, foi e é desenhado por defeito e por definição com o objetivo de prevenir, no fundo, de prevenir e detectar e mitigar os riscos associados a atos de corrupção e infrações conexas, criando, no fundo, e incutindo aqui este compromisso de todos nós para com princípios de ética e de integridade. E, portanto, suma sumário, não houve propriamente nem desafios nem dificuldades, mas há sim um desafio associado a isso, não um desafio relacionado com a adoção e implementação do programa de cumprimento normativo, que já o tínhamos, muito em linha com aquilo que resultou. O grande desafio é porque, tal como todas as companhias, o Grupo Jerónimo Martins, relativamente ao Grupo Jerónimo Martins, são crescentes as expectativas que os nossos acionistas, os nossos colaboradores, os nossos clientes e todos os agentes das comunidades que nos envolvem, onde nós nos inscrevemos na nossa atividade, são crescentes as expectativas que eles têm relativamente às nossas práticas de negócio e relativamente às nossas políticas. E, portanto, o grande desafio aqui é nós assegurarmos todos os dias que o nosso modelo de governo e o nosso programa de cumprimento normativo está adequado aos riscos inerentes aos negócios das companhias e à dinâmica de mercado onde as companhias se inserem. Eu diria que esse, em suma, é o desafio de assegurar a adequação e eficácia do programa de cumprimento normativo e fazermos mais e melhor e reforçar todos os dias. Carolina, no caso da TAP, como é que foi a vossa experiência? Bom dia a todos. Antes de falar do caso da TAP, eu acho que é importante referir, enfim, a minha percepção é um bocadinho diferente da percepção da Cristina. Eu acho que as empresas portuguesas, em geral, começaram aqui a corrida do compliance para a prevenção da corrupção um bocadinho mais tarde que as empresas dos outros países. E, portanto, acho que, com exceção de empresas multinacionais que têm relações com países em que o compliance está um bocadinho melhor, ou que começou a ser implementado há mais tempo, nomeadamente os Estados Unidos, o Reino Unido e até o Brasil, e também com exceção de empresas que tiveram algum tipo de monitoria, por exemplo, do DOJ, eu acho que as empresas portuguesas só foram confrontadas com a necessidade de implementar procedimentos com vista a prevenir práticas de corrupção internas, precisamente com a publicação do Regime Geral de Prevenção da Corrupção. E quando tiveram que o fazer, foram confrontadas com uma série de dificuldades para as quais muitas não estavam preparadas. Desde logo a falta de recursos humanos. Portanto, as empresas tiveram que criar equipas de compliance que não tinham
e para isso tiveram que recrutar externamente, sendo que não havia propriamente muitos profissionais no mercado naquela altura. Enfim, continua a não haver muita gente, mas na altura não foi fácil de recrutar, ou então tiveram que alocar pessoas de outros departamentos que também precisavam dessas pessoas. Portanto, o que aconteceu foi que as equipas, de uma forma geral, ficaram subdimensionadas para a quantidade de trabalho que têm. E a quantidade de trabalho que têm é inacreditável. Porque, de facto, o RGPC é contemporâneo do regime da proteção do denunciante. Portanto, ao mesmo tempo que foi necessário implementar as políticas internas, os procedimentos, fazer avaliação de risco, fazer o plano de prevenção da corrupção, enfim, muitas outras coisas, e depois todo aquele trabalho de assessoria corrente às outras áreas, dar pareceres sobre conflito de interesses, sobre se podemos ou não podemos dar ofertas, dar cortesias, dar e receber, pareceres sobre os regimes de sanções, se podemos estabelecer relações de negócios com determinados países. Enfim, para além de tudo isto, de facto, e também o programa de formação, que também acho que é importante referir. Portanto, nós temos que ter programas de formação, e ter um programa de formação dá muito trabalho. É preciso desenvolver os conteúdos, é preciso criar ou adaptá-los às plataformas que temos obrigatoriamente que usar, não é? Porque nós não podemos chegar a uma sala e começar a falar. Nesse ponto, mas vocês por aí externalizam esse tipo de, por exemplo, de obrigação, de formação, ou fazem in the house? Sim, nós algumas coisas temos que externalizar precisamente porque somos poucos, mas a maioria do trabalho é feito internamente. E a necessidade de assessoria externa foi mais na fase inicial, portanto, à fase quando de facto fomos confrontados com a necessidade de termos, por exemplo, uma avaliação de riscos de corrupção, e era para ontem, portanto aí tivemos mesmo que pedir ajuda, mas agora enfim, que o modelo já está montado, que os procedimentos já estão desenhados, agora temos que fazer tudo internamente, e de facto temos pouco tempo. E depois também, além dos recursos humanos, há a questão dos custos que tudo isto implica. Enfim, se nós quisermos implementar um programa robusto de corrupção, de prevenção da corrupção, com avaliações, com monitorização constante, enfim, com tecnologias adequadas, nós podemos gastar entre 750 mil euros até 1.700.000 euros. Portanto, isto foi assim uma estimativa que fiz, considerando tudo aquilo que o regime impõe e os preços que as coisas, que as ferramentas têm, e, enfim. E isto nem sequer estou a contar com o custo aqui dos recursos humanos. Portanto, estou a falar em tecnologias e assessoria externa, etc. Portanto, é de facto muito, muito dinheiro. E é preciso convencer a gestão de topo a apostar no compliance, a investir, portanto, a gastar este dinheiro, a alocar estes recursos, a alinhar nas nossas iniciativas, a pôr o compliance ou a considerar o compliance uma prioridade da empresa. De facto, isto também é um desafio. E depois as próprias pessoas, as outras áreas, nós temos que convencer as áreas de negócio que estes procedimentos que nós queremos implementar e que temos que implementar não são só um entrave, porque é isso que eles veem isto como um entrave, isto é uma chatice, isto é burocrático, isto retira-me vantagem competitiva, e é preciso convencê-los que não, que isto tem um retorno a médio e longo prazo e que é muito relevante. E do custo, sim. Muito interessante esta questão da Carolina, e que eu acho que é um ponto muito, muito válido, que é a adoção e a implementação dos programas de cumprimento normativo. E eu não quero antecipar nenhuma questão que irá perguntar. A adoção e implementação dos programas de cumprimento normativo são e devem ser vistos como um fator competitivo. Ou seja, por um lado trazem uma grande responsabilidade às empresas no sentido da sua adequada implementação e no sentido do seu reforço e melhoria para permanente adequação aos riscos das companhias, sejam elas grandes, pequenas, cotadas e não cotadas, não é? Mas, por outro lado, é indiscutível que é um fator competitivo e deve assim ser visto como um fator competitivo, bem como uma área de compliance. A área de compliance aporta valor competitivo às empresas e, portanto, acho que foi um excelente ponto antes de antecipar uma outra questão. E ia-lhe fazer a pergunta precisamente sobre isso, se
considera que o facto de estarmos a falar de uma empresa pública e de uma empresa privada, se isso difere as perspectivas neste aspecto específico? Hum, Dando aqui seguimento na senda daquilo que a Carolina disse, que acho que foi um ponto muito, muito interessante e muito válido, eu entendo, e dando aqui um passo à frente, eu não queria antecipar questões, Não tem mas se problema. antecipar, por favor, diga-me e eu calmo e espero pela minha vez de Não falar. tem problema. Eu acho que o maior e o mais importante selo de reconhecimento público de qualquer entidade privada e pública, portanto, independentemente da natureza, é a credibilidade e a reputação. São o maior selo de reconhecimento público. Nós podemos falar de certificações, podemos falar de outros selos, até atribuídos por outras entidades, por entidades reguladoras. Não estou a desviar-me desse caminho. Mas o maior selo é a credibilidade e a reputação. E sendo esse o maior selo de reconhecimento público de uma entidade privada ou pública, eu acho que esse é o maior incentivo à criação de programas de cumprimento normativo. Porque eles conferem um fator de competitividade. E, portanto, não há maior incentivo, do meu ponto de vista, para além da credibilidade e da reputação. Porque qual é a entidade pública e privada que não quer manter viva e forte e reforçada a sua credibilidade e reputação? Isso é uma porta de entrada junto do mercado, nas relações com acionistas, com fornecedores, com parceiros, com comunidades envolventes, com clientes, com consumidores. Portanto, é da maior valia do meu ponto de vista. Ana, as empresas com quem trabalha apercebem-se desta mais-valia ou têm todas elas a perspectiva antes de que isto é um custo e uma maçada? Bom dia, antes de mais. Vamos lá ver. Há aqui diferentes abordagens. Há empresas que, fruto muitas vezes, da sua origem internacional e externa, portanto, no caso das multinacionais, já têm uma grande predisposição e uma grande receptividade a acolher e implementar estes planos de prevenção da corrupção. São muito sensíveis. Portanto, os planos de prevenção da corrupção não são propriamente uma novidade que foi criada em Portugal, nos programas de cumprimento normativo, nem sequer correspondem àquilo que são as percepções de corrupção e do que é o fenómeno da corrupção em termos criminais em Portugal. Isto é um fenómeno um bocadinho diferente e eu acho que esta diferenciação, se me permitem, só para dar aqui algum contexto, faria esta diferenciação. Este fenómeno insere-se muito naquilo que já vinha originariamente a prevenção do branqueamento de capitais, ou seja, há certos interesses que a comunidade tem que preservar e tem que garantir a integridade, a isenção, a imparcialidade, a sã concorrência entre os atores económicos, os agentes económicos, que não podem, estes valores não podem ficar só garantidos ou assegurados a jusante numa intervenção que é puramente repressiva. Eu já vou responder à pergunta. E, portanto, o que o legislador faz, o que o legislador fez em tratados internacionais, este fenómeno tem mais coisa menos coisa, 20 anos, assim, com a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003, o que se faz é transferir também para os agentes privados, também para as entidades económicas, o papel de gatekeepers, de guardiães destes valores na sua atividade. E isto tem não só esta fonte normativa dos tratados internacionais, mas também os próprios elementos e normativos de certas jurisdições que têm eficácia extraterritorial. Há pouco a Carolina falava do DOJ, e é verdade que tem a ver com a aplicação do Foreign Corrupt Practices Act, do UK Bribery Act e outros instrumentos que têm vocação extraterritorial. Por isso é que há pouco dizia que as empresas que se movem neste âmbito têm essa predisposição, têm esses instrumentos muitas vezes já criados e implementados de uma forma transversal e global. E isto depois vai-nos levar a outro nível de problemas quando fazemos o ajuste à jurisdição portuguesa, ao ordenamento português. Mas isto para dizer o quê? E agora casando aqui com a questão dos custos, esta questão de haver resistência ou não pode ser colocada num momento ainda de alguma falta de percepção de qual é o efeito da implementação destes programas. Estes programas são mecanismos de seleção dos agentes em ambiente económico. Porquê?
Porque o que vai acontecer é que as empresas que não estiverem dotadas de efetivos programas de cumprimento normativos, que sejam eficazes, efetivos, bem implementados, que não tenham estas garantias de uma atuação lícita, leal e transparente junto das entidades públicas e também das entidades privadas, serão tendencialmente afastadas. Porquê? Porque isso já está no nosso regime, aquilo que é a due diligence, a avaliação que nós fazemos dos nossos parceiros, nós, empresas, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, e essa avaliação que irá incidir também sobre estas práticas e também sobre a avaliação das práticas de prevenção da corrupção nos agentes que interagem, fará com que as empresas que tenham os modelos mais robustos e mais bem implementados sejam aquelas que, no ambiente concorrencial, acabam por se afirmar como aquelas que acedem aos melhores negócios, não é? No fundo, porque todas as grandes empresas são muito ciosas e estão muito ciosas do custo reputacional que é verem-se envolvidas num escândalo de corrupção com o seu fornecedor, com o seu intermediário, etc. Portanto, o custo é meramente aparente. Não, é efetivo neste sentido. O custo é efetivo, mas o retorno, que não é imediato, será seguramente muitíssimo superior àquele que é o custo do investimento inicial. E não estamos aqui a falar, podemos falar mais adiante, daquilo que é, na pior das hipóteses, porque as empresas também não são organizações criadas para cometer crimes, eu gostava de deixar isso bem claro. Às vezes há uma certa confusão na percepção pública e acham que, no fundo, isto é um mundo de corruptos. Isso não é verdade, mas há, obviamente, se as coisas... Porque a prevenção é o que é? Previne-se alguma coisa, não se consegue prevenir tudo, como em qualquer área. Mas o que acontece é que depois esse retorno também existe na eventualidade de haver um processo crime, onde haja algum tipo de suspeitas de práticas corruptivas assacadas ou imputadas também à empresa. O programa de cumprimento normativo também tem efeitos aí. E também aí se mitiga este custo inicial, vai mitigar esses efeitos de uma aplicação de uma sanção criminal, obviamente, mais à frente. Portanto, também protege as empresas em caso de falha, de algum evento que possa ser menos positivo neste domínio. Carolina, para as empresas, assim, não é tudo perfeito, como já se percebeu, estamos a falar de uma estratégia que até é balizada para já do ponto de vista temporal e, portanto, pressupõe-se que terá alguma atualização na sua versão de ponto 2, vamos dizer assim. O que é que acharia, o que é que acolheria, que veria com bons olhos como sendo uma atualização desta estratégia que ajudasse, de facto, as empresas a cumprir melhor aquilo a que estão obrigadas? Bom, se calhar agora, saindo um bocadinho do regime geral de prevenção da corrupção, eu acho que podia fazer sentido apostar em incentivos positivos para o cumprimento normativo. Por exemplo, por via da certificação, como há bocado a Cristina falava da certificação, e eu de facto acho que pode fazer sentido promover a certificação de programas de compliance, que não é obrigatório, mas também não acho que deva ser obrigatório, mas acho que pode fazer sentido pensar-se em começar a utilizar como critério de ponderação, por exemplo, nos concursos públicos, a existência de programas de cumprimento normativo certificados. Por outro lado, talvez também pudesse fazer sentido atribuir benefícios fiscais, por exemplo, às empresas que demonstram que têm programas de prevenção da corrupção eficazes e robustos, por exemplo, permitir deduzir os custos com a formação dos trabalhadores precisamente nos domínios da prevenção da corrupção. Eventualmente também pensar-se na atribuição de prémios ou de outro tipo de reconhecimento público às empresas que de facto dedicam tempo, recursos a estas questões. No que respeita ao direito penal, e a Ana também referiu aqui um ponto que é importante, de facto, os programas de cumprimento normativo podem ter alguma relevância no direito penal, quer seja por via da verificação do preenchimento do tipo de ilícito coletivo ou também por via da exclusão da culpa, mas isto vai depender da jurisprudência, da forma como a jurisprudência encara estes conceitos, e eu acho que talvez se houvesse aqui uma alteração legal, porque, enfim,
E já agora, só aqui um passo atrás, eu acho que não faz muito sentido, nesta altura do campeonato, pensar em agravar penas, em aumentar prazos de prescrição, em criar até novos tipos de crimes. Pelo menos não acho que seja esse o caminho. Acho que a nossa legislação é boa, é forte, é do melhor que a União Europeia tem. Portanto, acho que não faz sentido fazer grandes alterações a este nível. Mas a fazer-se alguma alteração, pelo menos no meu entendimento, seria no artigo 11 do Código Penal, que é o que prevê a responsabilidade penal das pessoas coletivas, no sentido de dar relevância, portanto expressa, aos programas de cumprimento normativo, lá está, eficazes, robustos, eventualmente, e dar-lhes relevância para efeitos da desresponsabilização da pessoa coletiva. Portanto, uma pessoa coletiva, uma empresa, que demonstra que tem um programa eficaz, que deu formação aos trabalhadores, portanto é conhecido, toda a gente sabe quais são os procedimentos que tem que cumprir, mas ainda assim houve ali alguém que optou, voluntariamente ou não, por não seguir aqueles procedimentos e cometeu um crime. Então não acho que faz sentido que a empresa seja desresponsabilizada, e pronto. E portanto acho que poderá fazer sentido fazer uma alteração aqui, dar-lhes relevância, e tal como fez, por exemplo, Espanha. Em Espanha os programas dos programas de cumprimento normativo têm esta relevância para desresponsabilizar, e se formos por aí, é importante que então que a lei penal diga o que é que se espera que esses programas tenham, portanto, quais são os requisitos para eles de facto poderem ser valorados para efeitos da desresponsabilização da pessoa coletiva. Cristina, também concorda com esta desresponsabilização da pessoa coletiva? Eu estava aqui a pensar qual era a linha. Ora bem, nós tivemos há uns anos a discutir, no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, uma série de opções. E o país e o governo apostou numa linha, em várias linhas, não é? Mas, para não confundir, apostou numa linha. Uma das linhas foi o direito premial no âmbito do direito penal. E, portanto, afastando-se do plea bargain, que é aquilo que existe nos Estados Unidos, e afastando-se da delação premiada, que é aquilo que existe, por exemplo, no Brasil. O que é que existe no nosso ordenamento jurídico português? De uma forma assim resumida, e não querendo fazer aqui grandes elaborações jurídicas, foi aquilo que a Carolina e que a Ana já afloraram e desenvolveram muitíssimo bem, que é a possibilidade de, para as empresas que têm programas de cumprimento normativo e que são adequados, beneficiarem em sede de julgamento, beneficiarem da atenuação da pena ou da substituição da pena. Portanto, já houve esse avanço a nível de direito premial. Portanto, foi não só atribuído um papel crucial às empresas, ao setor privado, além do setor público, ao setor privado, no combate, na prevenção e no combate da corrupção, não é? Como também foi atribuída uma relevância determinante aos programas de cumprimento normativo para efeitos de determinação da pena. Isso está plasmado no direito penal. Para além disso, também é atribuída relevância aos programas de cumprimento normativo que podem ser, por exemplo, sugeridos como injunções no âmbito da suspensão provisória do processo. Portanto, a relevância está lá. Foi criado aqui um pouco, seguindo, portanto, o direito premial existe. E, portanto, vamos aproveitar o bom, ou seja, vamos dar nota positiva ao bom e aos bons passos que o legislador fez. Eu não quero com isto dizer que não há sempre espaço para melhoria. Há seguramente espaço para melhoria. Mas este é um bom passo. E, portanto, vamos aproveitar o bom que já existe, certo? A questão que se pode colocar aqui é: há espaço para melhoria? Há seguramente. O legislador, em vez de se ter ficado apenas pela atenuação ou pela substituição da pena, poderia ter dado um passo em frente no sentido da isenção da responsabilidade criminal das pessoas coletivas, se e na medida em que tivessem adotado e implementado um programa de cumprimento normativo eficaz. É verdade. E podia ter dado esse passo de uma forma muito simples, que era, por exemplo, ter aproveitado a Lei 94, ou a Lei 94 de 2021, e ter ajustado o artigo 11, número 6 do Código Penal,
e ter dito que a exclusão da responsabilidade das pessoas coletivas poderia ser prevista não só quando o infrator atua contra as ordens e instruções, mas também quando está implementado um programa de cumprimento normativo. Há aqui uma questão curiosa. A verdade é que a atuação contra as ordens e instruções da pessoa coletiva, nós podemos entender que ordens e instruções emanam de um programa de cumprimento normativo eficaz. E, portanto, a realidade é que, hoje em dia, até se poderia defender que o enquadramento jurídico português até dá margem, espaço e caminho para nós podermos defender que poderia haver isenção de responsabilidade criminal das pessoas coletivas se na medida em que tivesse implementado um programa normativo. Mas pronto, pode ser dado esse espaço no sentido de esclarecimento, mas poderíamos até fazer esse caminho. Uma nota que eu gostaria de dar relativamente aos custos, também positiva. Foi instituído o MNAC, certo? Certo, não havia. Foi criado uma entidade reguladora, uma entidade fiscalizadora. Isso é um ponto positivo. Mas? Não há um mas, há um i. Há um i. O MNAC tem uma função pedagógica e também tem uma função sancionatória. Eu acho que nesta fase, e ainda ao encontro daquilo que a Catarina disse quando nós entabulámos esta discussão, que é preciso ajudar, ou seja, não olhemos para o nosso umbigo. Eu comecei por olhar para o Jerónimo Martins e respondi em nome de Jerónimo Martins. Mas agora, descolando-me de Jerónimo Martins e olhando para o tecido empresarial português, é verdade que a esmagadora maioria das empresas precisam de ajuda na adoção e na implementação dos programas. E essa ajuda, quem pode dar essa ajuda? O MNAC, emitindo nomeadamente guias. Portanto, privilegiando a função pedagógica e deixando de lado, pelo menos nesta primeira fase, a sua função sancionatória. E agora sim há um mas. E esse mas o que é? É que, para que o MNAC desempenhe bem esta função, e já tem vindo a emitir guias, eu diria que são fundamentais, é fundamental 3 coisas. A primeira, assegurar que o MNAC é dotado de recursos, sim, mas a que esses recursos é dada formação, nomeadamente contacto com outras realidades e outros congêneres que já fizeram caminho e um caminho mais adiantado que o nosso. E mais adiantado nem sempre é melhor, mas muitos fizeram um caminho adiantado e melhor, certo? E, portanto, é bom ter esse contacto com a realidade, porque eu acho que nós beneficiamos com essa realidade. E aproveitar o bom dos outros, não é? Aproveitar o bom dos outros. Segunda via é quando o MNAC vai avaliar a eficácia, vai avaliar a conformidade dos programas de cumprimento normativo, é fundamental que, ao avaliar essa conformidade, avalie a real eficácia dos programas, ou seja, que não se limite a avaliar se aquele programa cumpre com uma checklist de requisitos que, quiçá, um ou outro até se pode revelar pouco adaptável à realidade da empresa e à realidade do mercado onde a companhia está inserida. Por fim, é fundamental que esta atuação do MNAC no contexto pedagógico não crie aqui uma carga excessiva, burocrática, para as companhias, de tal forma que as companhias se veem a braços com o cumprimento de uma série de requisitos, nomeadamente horas excessivas de formação, uma exigência de horas excessivas de formação, que não colam de todo com a realidade da companhia. E isto, obviamente, o que é que vai causar? Vai causar com que as empresas se desviem do propósito. Qual é o propósito? É a prevenção, detecção e mitigação dos riscos de corrupção nas empresas. Estão tão preocupadas com dar resposta a requisitos que depois se desviam do essencial. E, portanto, não é um mas, é um i, diria eu. Eu acrescentaria, eu própria, porque quando estava a preparar-me para este debate, fui precisamente consultar o site do Mecanismo Nacional de Anticorrupção, onde eles diziam logo na primeira linha que necessitavam, onde eles reconheciam a necessidade de serem dotados de capacidade operacional para se afirmarem como entidade independente e credível no cumprimento da sua missão. Lá está, eu não tinha visto, mas eu acho porque eu tenho muita experiência, da minha experiência passada, lidei com muitas autoridades reguladoras e senti a diferença entre os recursos que tinham a oportunidade de ter experiências com os seus congêneres, que aprendiam. Depois uma pessoa tem que separar o trigo do joio, ver o bom e o mau e aproveita o melhor, não é? Como todos nós, não é? Mas essa experiência é fundamental e eu acho que esse caminho foi feito. Já foi feito um bom caminho, um bom passo. Criou-se o MNAC. O MNAC deu um bom passo, criou guias. Se continuarmos nesta senda com estes cuidados, digamos assim, eu acho que nós estamos no bom caminho. Portanto, direito premial, foram dados bons passos. Criação do MNAC,
Foi dado um bom passo. Atribuição de um papel fundamental ao setor privado na criação de programas de cumprimento normativo que já existia, como a Ana dizia muito bem, no contexto do branqueamento de capitais, mas que se vê agora, digamos, com uma outra roupagem, não há uma outra E na moldura. corrupção também. E na corrupção também. Que é o DOJ. Exatamente, exatamente. Agora, o que eu acho é, não vamos abrir de novo, podemos vir a abrir, agora, não vamos abrir hoje de novo a discussão de saber se vamos abrigar a delação premiada, vamos abrigar o plea bargain, que já existe no âmbito do direito da concorrência, desde já. Podemos sim, agora vamos melhorar o que já temos. Vamos trabalhar naquilo que temos e melhorar. E não nos desviarmos, que às vezes nós queremos fazer mais e melhor e desviamos de melhorar aquilo que já existe. Sim, tentar aqui também garantir se calhar alguma estabilidade legislativa. Os recursos das companhias são poucos, mas os recursos do governo também. Se calhar ainda são menos ainda. Também são Ana, eu poucos. perguntava-lhe, a Cristina acabou de referir aqui um ponto que é a generalidade do tecido empresarial português. A generalidade do tecido empresarial português é constituído por pequenas e médias empresas. Apesar disto se aplicar a médias empresas, não é? Porque estamos a falar de entidades com mais de 50 trabalhadores, como é que uma média empresa, vamos imaginar, com 51 trabalhadores, consegue fazer face a todas estas obrigações? Eu diria que o critério, posso começar por aí, pois gostava de dizer algo. Sempre, já sabem que se podem sempre complementarem as intervenções umas Eu das diria outras. que o critério do headcount, portanto, de determinar a aplicação de obrigações em função do número de trabalhadores, é sempre um critério escasso. Por vários motivos. Não tem necessariamente a ver com o volume de faturação da empresa. E, sobretudo, para aquilo que é importante para o regime de prevenção da corrupção, não tem ligação àquilo que é o risco efetivo daquele operador no contexto da corrupção. Porque quando nós estamos a pensar e quando olhamos, claro que pode sempre responder, quando isso diz, bom, mas isso no plano de prevenção de riscos de corrupção já lá tem a avaliação do risco de corrupção e depois corre tudo a risco baixo, que é um dos instrumentos. Mas a questão, a meu ver, está um bocadinho amontante, não é? É saber até que ponto uma indústria conserveira, por exemplo, que tem 50 trabalhadores ou 51, tem que ter exatamente os mesmos instrumentos de prevenção da corrupção do que uma empresa tecnológica com os mesmos 51, ou de obras públicas, o que quiser, com os mesmos 51 trabalhadores, que tem relações privilegiadas com o setor público e que aí se liga ao setor público numa área que é particularmente sensível, como aliás o Conselho de Prevenção da Corrupção foi várias vezes focando, que é da contratação pública. E, portanto, eu acho que o regime tem esse problema, que é estabelecer um critério de entrada, se me permitem, que é demasiadamente abstrato, demasiadamente objetivo e desligado do risco. Por isso, e eu volto sempre ao nosso velho companheiro e referencial, que é o da prevenção do branqueamento de capitais, por isso é que o regime de prevenção do branqueamento de capitais é gradativo, não é? O risco tem entidades, faz a separação das entidades e as próprias obrigações que estabelece também são distintas em função dos riscos que a atividade importa, exceto de prevenção de branqueamento de capitais. Aqui eu acredito que o futuro nos vai trazer essa evolução. É necessário começar a pensar de facto se todos os agentes com 50 ou mais trabalhadores devem ser tratados por igual, portanto com uma aplicação rígida daqueles 5 instrumentos da prevenção da corrupção, ou se pelo contrário nós podemos começar a fazer diferenciações com formas reforçadas ou formas simplificadas ou mitigadas de cumprimento de obrigações. Eu acho que isso vai um bocadinho ao encontro da sua pergunta, que é, e talvez por aí se consiga fazer a tal colagem e adequação àquilo que é a realidade do tecido económico, os riscos de corrupção e os custos de investimento nos programas de cumprimento normativo. Eu não estou, agora voltando ao exemplo extremo que dei há pouco, não estou a dizer que uma indústria conserveira não deva ter um plano de prevenção de riscos de corrupção. Pelo menos deve ter uma política de prevenção da corrupção, deve criar esse alerta, criar esse awareness ter essas noções e trabalhar nesse sentido. Se calhar não precisa ter um plano de prevenção de riscos de corrupção, ou não precisaria, não é isso que agora tem que ter, não é? Mas não precisaria, se calhar, de fazer um elenco das condutas relevantes. É questão de eficácia e do checklist. É um bocadinho, não é? O que é eficaz para aquela indústria?
O que é Pronto. eficaz para esta? Este olhar Sim. relativamente à eficácia, Eu acho que é fundamental a no regulador ter. evolução tem que trazer isso. Depois, há uma questão que é importante, é que naquilo que a Cristina falava há pouco, que é naquilo que será componente premial da existência destes programas de cumprimento normativo, ela não está sujeita a nenhum critério de número, de grandeza da empresa. Quero eu dizer, quando é avaliado pelo tribunal, nos casos de corrupção, a eficácia da implementação de um programa de cumprimento normativo, é quanto a qualquer entidade. Pode ter uma entidade com 5 pessoas, lá está a volta, com um risco elevado de corrupção, porque tem relações muito próximas e muito intensas com o setor público, e nesse caso, se houver um problema ou um processo relacionado com corrupção ou qualquer uma das infrações conexas, e é muito fácil ir lá parar, basta pensar nos recebimentos indevidos de vantagem, nas ofertas, Exato. por aí é necessário ter um programa de cumprimento normativo e o tribunal vai avaliar isso. É irrelevante, neste caso, se tem 50, 51 ou 49 pessoas. Para efeitos daquilo que é o resultado a nível criminal da existência de programas de cumprimento normativo, esse número não é relevante. É relevante a nível da prevenção, mas como disse, e não querendo aqui alongar-me demasiadamente, como disse, eu acho que o regime vai ter que sofrer este acerto em função daquilo que é a avaliação que o legislador faz dos riscos de corrupção. Não sei se posso só dizer uma questão a propósito do 31 bis que falámos, não quero também alongar-me demais. Daquilo, eu acho, na minha avaliação, do que tenho pensado sobre o tema, que o legislador português claramente não quis uma solução como a espanhola. Não quis, porque é criar a percepção pública de dizer, pois, a empresa, perdoem-me enfim, a expressão um bocadinho mais ligeira, a empresa safa-se sempre. Tem uns bons consultores, tem uns bons advogados, e depois ficam as pessoas que andam no terreno, é que ficam com o encargo, a empresa safa-se, e quem está no terreno, as pessoas individuais, é que ficam com o encargo de terem um processo penal às costas. Eu acho que foi para não criar essa percepção que o legislador português não quis uma solução como a espanhola. Também acho que a nossa solução, e aqui discordo da Cristina, não sei se a Carolina, peço desculpa, se a Carolina terá uma opinião diferente, também acho que a forma como foi pensado o resultado dos programas de cumprimento normativo, ou seja, de deixar afinal apenas para o juízo, no final da primeira instância, o juiz de julgamento vai olhar para o programa e diz, sim senhor, é eficaz, cumpre, está devidamente implementado, portanto eu tenho obrigatoriamente que atenuar a pena. Também não é um mecanismo suficientemente interessante, diria eu, para uma empresa, porque a empresa vai ter que passar a via sacra toda do que é ter um processo criminal, um inquérito, uma fase de instrução, um julgamento, para depois, afinal, sem que haja nenhum mecanismo, porque atenção que a nossa lei não prevê nenhum mecanismo, lá está, não tem nem os requisitos de um programa de cumprimento normativo que se considere eficaz e implementado, nem tem nenhum mecanismo de certificação. Portanto, aquilo ficará na livre apreciação do julgador. Pode até ser um tribunal singular, que vai dizer se sim, senhor, aquele programa cumpre ou não cumpre. E o reflexo disso será apenas e tão só na pena. Eu acho que a solução, como está atualmente delineada, foi um primeiro passo, mas é curta. Nós vamos ter que criar um mecanismo mais evidente, mais explícito, de facto, a responsabilização das pessoas coletivas que se vejam envolvidas neste tipo de processos de corrupção e infrações conexas, mas um mecanismo que seja mais evidente nos seus resultados, um mecanismo mais próximo das soluções não é do espanhol, das soluções de diversão, da suspensão provisória do processo, daquilo que são os DPAs americanos ou os ingleses, portanto, mecanismos de acordo. O plea bargain não é também necessariamente. O plea bargain também não. é numa reta mais final. Sim. Mas então, ou seja, se calhar, deixar alinharmos dos programas de clemência, por exemplo, o direito à concorrência, por exemplo, ou mais dos processos. disso. Mas a clemência tem um problema, é que a sua proximidade com a delação premiada, não é? No direito penal tem esse problema. Nós podemos dar um passo no sentido daquilo que já existe no direito à concorrência, que temos os programas de clemência e temos o processo de transação na fase de inquérito, não é? Por exemplo. Que são mecanismos que estão previstos no direito à concorrência. E pode ser dado esse passo. Eu não sou contra dar passos. Eu achei que aquilo que existe é bom. Vamos sim dar passos, sim, não é? Não entendo é que os passos não devem ser no sentido de vamos agora pensar em outras opções, numa outra estratégia e, entretanto, esquecemos de melhorar o que temos. Não, tudo isto são desenvolvimentos. Muito bem.
Concordamos. Relativamente Concordamos. passivos. Desde que já está... Concordamos. Não são breakthroughs. Ok. Sim, eu acho que sim. Sim. Carolina, alguma coisa a acrescentar sobre este ponto? Bom, em relação a este ponto, não tenho assim grande coisa a acrescentar. Eu acho que de facto o que temos já serve para alguma coisa. Eu felizmente nunca tive que testar se funciona ou não em tribunal, mas não tive que testar no âmbito da corrupção. Mas já testei no âmbito de processos de contraordenação, em que nós utilizamos este regime de forma supletiva e de facto tivemos a sorte de ter um juiz com algum jogo de cintura e que de facto atribuiu a relevância ao programa de compliance. E, enfim, estou a falar aqui de um caso antigo, portanto, antes de eu entrar na TAP, foi o Tribunal da Concorrência e Supervisão de Santarém. Não era um processo de concorrência. E de facto foi dada a relevância e portanto acho que foi um primeiro passo importante. Muito em linha com o 6. Exatamente. Pensando também no 11.6, muito em linha com o 6. Mas eu por acaso acho que se olharmos para a diretiva, para a proposta diretiva de combate à corrupção da Comissão Europeia, e se olharmos para aquilo que tem vindo a ser o entendimento do ECBA, as sugestões que o ECBA tem vindo a fazer à Comissão Europeia, no sentido de sensibilizar para estes passos que a Ana referiu há pouco, eu acho que o nosso legislador pode, por um lado, ou antecipar-se à Comissão Europeia, ou, por força da aprovação da diretiva, dar passos no sentido daquilo que a Ana estava a dizer. Mas, Mónica, se me permite, eu gostava só de fazer um comentário. Não faz mal. Eu também, quanto a esse ponto, não tenho mesmo mais nada a acrescentar, mas queria de facto comentar aqui a questão da formação que a Cristina falou. De facto, eu concordo inteiramente. Acho que o MENAC, nesta fase inicial, nestes primeiros passos do RGPC, acho que deve privilegiar uma postura didática, exatamente, e não repressiva, porque de facto nós precisamos, as empresas, quando digo nós, as empresas em geral precisam de mais tempo para implementar e para sedimentar os seus programas de cumprimento normativo e também precisam de alguma ajuda neste processo, porque de facto o regime não é claro, há muitas obrigações que estão muito longe de ser claras, há muita confusão legislativa, e já agora aproveito também para dizer que há normas que têm aparentemente o mesmo escopo noutros regimes jurídicos fora do RGPC, por exemplo, o regime jurídico do setor público e empresarial do Estado, o regime dos titulares de altos cargos políticos, de cargos políticos e altos cargos públicos. Também tem normas com o mesmo escopo, portanto, contraditórias e que não foram expressamente revogadas. Nós andamos aqui um bocadinho a nadar nesta multiplicidade de normas e não sabemos quais é que temos que cumprir e de que forma. Portanto, é importante que o MENAC também nos ajude aqui a esclarecer. E, acima de tudo, dar formação. E a formação não é só para os agentes económicos, para os agentes públicos, é dar formação à comunidade em geral. E eu acho que isto é essencial. Nós temos que introduzir estas temáticas, estes conteúdos nos currículos das escolas, em todos os níveis de ensino. É muito importante que isto se comece a falar desde pequeninos. Cedo. E faz parte do programa do governo. Faz parte e, de facto, já foi feito algum trabalho neste sentido. O MENAC deverá continuar, com certeza, mas é importante que o faça também de uma forma interessante. Portanto, não é só ir a uma aula e debitar matéria, o que é corrupção, o que é que são infrações conexas. É preciso adaptar os conteúdos e as plataformas. Exatamente. E há uns exemplos muito interessantes de Singapura e da Coreia do Sul, em que foram utilizados videojogos ou experiências de realidade virtual imersiva para colocar os alunos em situações de corrupção ativa e passiva, portanto, dilemas éticos em que eles tinham que decidir o que é que eu faço, o que é que não faço. E acho que isto é muito mais eficaz, muito mais interessante, e eu acho que é um bocadinho por aí. E, portanto, era só esta nota, porque acho que falamos muito da formação nas empresas, mas acho que a formação tem que ser generalizada e desde muito nova. Ana, posso dar só aqui alguns apoios? E esta ideia, eu também subscrevo inteiramente a ideia de que a educação
a prevenção da corrupção é um pilar de cidadania e que deve incorporar os currículos de educação das Até crianças porque e nós dos começamos a jovens. ser subornados pelos nossos filhos em casa. todos nós somos subornados pelos nossos Não, filhos não, em casa. ou se calhar Desculpa, nós não era começamos suposto eu por dizer isto. suborná-los Não era nós suposto eu dizer Nós isso. Mas quem não foi introduzimos essa subornado... Nós Desculpem. corrompemos desde terreinado. Exato, é isso mesmo. Eu concordo inteiramente. Portanto, enfim, e é engraçado pensar nisso, mas eu também acho, para já, o MNAC tem-no assumido publicamente, ainda está a debater-se com falta de recursos, falta de meios. Eu espero que isso não seja um entrave à entrada do MNAC, de facto, em pleno nas suas funções como regulador. Eu diria que seria muitíssimo, enfim, mal, se calhar também é exagerar, mas não seria uma boa entrada pelo lado Uma sancionatório. perda de oportunidade, Exatamente. não é? Uma perda de Eu acho que tem que ser o registro tem que ser pedagógico, de aproximação às entidades, porque as entidades, e aqui eu sublinho, precisam e querem cumprir. Eu também Exatamente. aproveito este fórum. É Eu volto, já disse há pouco, as organizações não são constituídas para cometer crimes. A percepção que eu tenho da minha prática cotidiana é que, efetivamente, as entidades, as empresas querem cumprir, querem ser parte deste ambiente são e transparente e querem ter boas relações com a administração pública, com os seus concorrentes, não querem ter estas manchas, são arredadas de mercado. e não querem ter este anátema de práticas que sejam mais dúbias ou enfim, menos legítimas. Mas isto para dizer, portanto, a intervenção do MNAC aqui, de uma perspectiva pedagógica, é essencial. E vou dizer em que termos. O MNAC emitiu, é verdade, em setembro de 2023, o primeiro guia orientativo. O MNAC deve resistir à tentação, é um primeiro guia, é uma primeira exploração, muito a beber daquilo que vinha de trás do Conselho de Prevenção da Corrupção. Mas aí se nota um primeiro handicap, é que o Conselho de Prevenção da Corrupção tinha uma vocação para o setor público. Portanto, o guia ainda, lá está, falta-lhe ainda dar o salto para perceber a realidade da perspectiva dos privados. E, portanto, o MNAC tem que resistir, dentro do exercício da sua competência de emitir diretivas e orientações, tem que resistir à tentação de desdobrar deveres, ou seja, de fazer orientações que sejam tão complexas que elas próprias criam deveres adicionais, praticamente como uma regulamentação que ainda desdobra os deveres e torna a atuação das empresas um calvário dantesca. Portanto, E desvias. Eu diria, se pudéssemos interagir da minha prática, eu acho que este seria o primeiro pedido que se dirigiria ao MNAC. Depois, também olhar para a realidade, eu volto às multinacionais. Perceber, era bom termos algum tipo de orientação quanto àquilo que são os requisitos que se podem considerar ou não cumpridos da perspectiva daquelas entidades que têm políticas de prevenção da corrupção já muito consolidadas e muito implementadas, porque depois criam-se aquelas perplexidades, mas e o plano de prevenção dos riscos de corrupção? Vamos ter que fazer um só para Portugal? Quer dizer, quando se nota que são programas de cumprimento normativo robustos e que já estão dentro da forma de atuação das empresas. Portanto, o MNAC também tem que olhar para esta realidade, que não é uma realidade só fechada no território português. Depois, há uma questão muito engraçada que eu vou só aqui lançar, não sei, depois talvez a Carolina e a Cristina peguem nela, que é, o MNAC tem que ter uma preocupação grande na forma como articula as suas orientações com aquilo que é a prática jurisprudencial. Vou explicar, e não quero ser muito técnica aqui, mas o MNAC recebe os arquivamentos, as condenações e trata aquilo tudo estatisticamente. Ótimo. É uma fotografia sociológica muito boa, mas o MNAC tem que fazer mais que isso. O MNAC tem que ver se de facto a prática jurisprudencial, a forma como os tribunais, depois no crime, que é onde ninguém quer chegar, olha para aquilo que são os requisitos do programa de cumprimento normativo, para aquilo que são os valores, falou-se há pouco das hospitalidades e dos convites e dos prendes, etc. Isso casa a prática jurisprudencial com aquilo que o MNAC está a dar como orientações às suas entidades visadas, por assim dizer, e caia no âmbito. O que é que eu quero dizer com isto? O guia tem um valor referencial de ofertas de 150 euros. Sim, que é o valor que está... Sim, que é o valor que resulta da Lei 52 de 2019. Exatamente.
Mas também é verdade, quando se olha para aquilo que é a realidade dos tribunais, os tribunais não têm sido nem de perto nem de longe tão abertos. Portanto, 150 euros, que para o MNAC à partida funcionaria como critério de exclusão da ilicitude para aqueles crimes, volto a dizer, o recebimento indevido de vantagem, oferta, etc. Aquilo que despoltou o Galpegate, só para nos focarmos mais no caso concreto. Aquilo que para o MNAC é aceitável, e se calhar para a generalidade da comunidade seria razoável, no crivo do tribunal pode não passar. Temos um acórdão da relação de Évora de 2022, portanto que é recente, que fala de ofertas de valor irrisório. Estamos a falar de brindes e o coffee break. Ponto. E, portanto, quando é preciso ter cuidado com isso, quando o MNAC está a tentar, no fundo, determinar ou estabelecer um mínimo de atuação que é legítimo, lícito e aceitável, depois os tribunais e a parte das autoridades que têm o processo de crime podem não ter exatamente a mesma aceitação, nem seguir os mesmos critérios. E este é um desafio muito interessante, porque o valor das ofertas é sempre um critério muito que traz muita preocupação às empresas, o que é que se pode aceitar, o que é que se pode oferecer, nem um café, vamos ao ponto das Siemens na Alemanha, nem um café, depois daqueles escândalos todos. E é interessante. Merchandising. Por exemplo, é uma caneta. Pronto, e vou-me calar agora também porque gostava de saber, pronto, aqui algumas vezes faço minhas as palavras da Ana, porque encerra bem a questão da formação. Carolina, mais nada a acrescentar? Concordo absolutamente. De facto, esta questão dos presentes, hospitalidades, convites para conferências é uma dor de cabeça, porque faz parte do negócio oferecermos e recebermos e sermos convidados para conferências, e às vezes há sempre algum valor, um valor relevante e muitas vezes ultrapassa os 150 euros. E, de facto, é muito complicado estar na nossa posição de compliance officer e decidir o que é que as pessoas podem e não podem fazer, podem e não podem receber. E eu já nem diria que ultrapassa o valor dos 150, ultrapassa o valor de um caderno de merchandising que custa 30, não é? Por exemplo. Portanto, já me estava a colar aqui aos coffee breaks e ao merchandising do acórdão. Por isso é que não é? Que está muitíssimo aquém dos 150. E isso é um problema. E esse trabalho essa conjugação entre a prática do que acontece em tribunal e aquilo que é sugerido pelo MNAC, como é que se consegue casar essas duas interpretações? É a formação do MNAC. Eu só vejo... Formação, é estar atento. É formação, eu diria que tem que haver uma comunicação. Estar atento. O MNAC é presidido pelo Sr. Juiz Conselheiro Pires da Graça, que foi conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça da área de criminal. Portanto, eu acho que tem todas as ferramentas para conseguir, no fundo, fazer a comunicação com as magistraturas, não é? Fazer este diálogo entre... E a formação não só para os agentes, como para as próprias magistraturas. Receber e incorporar aquilo que é a orientação jurisprudencial, mas também contribuir para a discussão e para a evolução do próprio entendimento jurisprudencial sobre o que são ou não as condutas relevantes para efeitos do preenchimento destes crimes, sobretudo do recebimento indevido de vantagem. Eu falo mais até do que a corrupção, porque é uma forma antecipada de corrupção e é muito fácil as empresas caírem e verem-se abrangidas num processo de crime, pelo menos não se livram do inquérito, não é? Com a tal mácula e com a tal já implicação da justiça. E com a implicação reputacional, e sim, os processos têm o seu tempo, demoram o seu tempo, mas era bom que as orientações fossem orientações para os agentes no terreno, para os operadores económicos, para as empresas, mas também que pudessem depois merecer acolhimento por parte de quem está do outro lado. É muito perigoso definir um valor, até porque nós não vivemos aqui limitados pelas nossas fronteiras, não é? E nós temos relações com outros países, e nos outros países os limites são diferentes. No Brasil, por exemplo, o limite é muito inferior. Países do Norte da Europa, ou empresas do Norte da Europa, muitas não admitem absolutamente nada. Sim. Portanto, acho que é um bocadinho tricky aqui de os 150, mas porquê que é 150? Mas eu acho que, indo aqui só fazendo aqui eu não queria fazer nenhuma nota, mas indo aqui ao encontro da nota da Ana, e fazendo este apelo ao MNAC, porque este fórum também serve para isso, não é? Para isso. Um apelo no sentido que, efetivamente, eu acho que pode ser difícil para o MNAC dizer, ok, considerando toda a jurisprudência, não é? E considerando o quadro legal, eu vou fixar o valor em X. Isso provavelmente é difícil, mas considerando o quadro legal vigente e considerando a jurisprudência, podemos fixar intervalos de valor. E isso já ajuda o tecido empresarial português, por exemplo.
Saber como Já como ajuda o fazer. tecido empresarial português juntar-me aqui ao segundo call for action que a Ana fez. A Ana fez um primeiro, eu farei um segundo call for action ao MNAC. Intervalos de valores, eu acho que é uma forma razoável e eficaz de ajudar as empresas, por um lado, e de ultrapassar a impossibilidade que o MNAC tem, temos que ser francos, de dizer é o valor X. Pois. Certíssimo. Às 3. Sermos construtivas. Muito obrigado pelas vossas sugestões. Vamos terminar precisamente com estes 2 call for actions que acabámos de falar. Nós ficamos por aqui, faremos uma breve pausa e fique connosco para acompanhar o próximo painel da Advocados Summit. Obrigado.